Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja sobre a sua vida. Que bom que estamos aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de falar do amor de Deus, tendo a oportunidade de entender e compreender um pouco mais dos aspectos relevantes que passaram Daniel e seus amigos através do livro que nós estamos lendo, que se chama Daniel, Dependência e Fidelidade. E através desse livro nós temos visto muitas experiências, nós temos visto o que Daniel e seus amigos fizeram ou deixaram de fazer, o seu comportamento, a ação e a reação deles, e através disso nós conseguimos também extrair para as nossas vidas. E é algo que nos faz pensar, que nos faz refletir, meus irmãos e minhas irmãs, justamente por quê? Porque nós também, nos dias de hoje, estamos passando por fases difíceis, temos passado por momentos muito complicados. Seja qual for a área, nós sempre estaremos passando algum momento de conflito, algum momento de pressão, e nós seremos então ali testados. Assim como Daniel e seus amigos foram, e eles foram testados, e se fosse para nós darmos uma nota através da experiência de vida deles, com certeza seria uma nota com excelência, uma nota com louvor. Ou seja, eu também quero ser aprovado por Deus. E eu creio que você também quer ser aprovado. Eu sei que você quer ser um homem e uma mulher no qual Deus olha e se agrada e consegue descansar e confiar. Por quê? Eu e você somos dependentes. Eu e você, nós somos fiéis ao Senhor. Mesmo nos momentos de pressão, nos momentos de crises, nos momentos de mais conflitos, o importante é saber a quem nós estamos recorrendo. E nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos e vamos orar nesse instante antes de começarmos diretamente o nosso estudo. Senhor Deus, nesse momento em que nós aqui estamos, ó Pai amado, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, para que o Senhor possa conduzir da melhor maneira possível, para que seja feita somente a sua vontade. Deus, perdoa os nossos erros. Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoe aquilo, ó Deus, que temos feito que desagrada o seu coração, Pai. Ponha a sua forte mão sobre nós. Senhor Deus, que neste momento em que nós estamos vivendo meses de luta, no qual nós não podemos, ó Senhor Deus, nos reunirmos presencialmente na sua casa, Senhor Pai, nós pedimos que o Senhor faça de nós a sua casa, faça de nós a sua morada, faça de nós templos do Espírito Santo, assim como nós já fomos feitos para sermos, mas que nós possamos colocar em prática. Deus, ajuda-nos, não permita que nos afastemos, ó Deus, não permita que nos distanciemos, ó Senhor Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Faça de nós conforme o seu querer e a sua vontade. Assim nós oramos e pedimos. Fale aos nossos corações. Nos dê capacidade e compreensão de entendermos e compreendermos da sua palavra, no qual nós iremos nos alimentar agora. Assim eu oro. E oro também para que os teus filhos e suas filhas sejam também envolvidos pela sua graça e por essas ações no qual somente o Espírito Santo é capaz de proporcionar a nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos direto ao nosso estudo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 4. Nós iremos ler alguns versículos que diz assim a partir do verso de número 19. Falamos ontem do sonho de Nabucodonosor. Aliás, vamos ler Daniel 4, 19 a 37, que diz assim, na leitura NVI, que nós faremos a leitura, meu irmão e minha irmã. A partir do versículo 19 diz: Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho só me aplicasse aos seus inimigos e ao seu significado somente aos seus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, e a sua copa
encostava no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas e muito fruto, no qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu, nos seus galhos também. És tu, ó Rei, tu te tornastes grandes e poderoso, pois a sua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó Rei, vistes também uma sentinela, anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o Rei, meu Senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capins como os bois e te molharás como o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Queridos, eu convido você a continuar essa leitura aí na sua casa, onde você estiver. Leia pelo menos até o versículo de número 37, que é muito importante a gente entender isso. Agora sim, nós falamos no estudo anterior sobre os sonhos do rei Nabucodonosor. Ele sonhou com uma árvore que crescia tanto que a sua altura chegava até os céus. Olha que interessante, né? Nós falamos sobre isso. Mas, amados, o interessante é entender que Deus não derrama o seu juízo sem antes oferecer a oportunidade de arrependimento. Porque hoje nós vamos exatamente detalhar um pouco mais do propósito de Deus para a vida do rei Nabucodonosor e a reação do rei. O texto bíblico de hoje está distribuído ao longo do texto para que possamos ler parte por parte. Ou seja, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, que é o versículo de número 29, que afirma isso. E ele continua dizendo: disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Ou seja, queridos, Deus deu a Nabucodonosor 2 meses de prazo para se arrepender. Deus não quer que você se perca ou pereça por isso. Ele lhe dá muitas oportunidades, ele tem grande paciência, mas até a paciência de Deus tem um limite. É um limite determinado. É um limite determinado por Ele mesmo, meu irmão e minha irmã. E dando continuidade aqui à leitura do nosso livro, diz: Nabucodonosor estava tranquilo, passeando no palácio, mesmo sabendo do aviso de Deus. Querido, se você soubesse que a sua vida corre um perigo, qual seria então a sua atitude? Qual seria então a sua reação? Eu correria imediatamente para Deus e me confessaria e eu me colocaria diante dele, eu me faria então humilde a tal ponto de entender que somente Deus seria capaz de restaurar a nossa comunhão, a minha comunhão com Ele mesmo. E o autor do nosso livro diz: eu correria para Deus, dobraria os meus joelhos, colocaria o meu rosto no chão, e ele continua dizendo, e clamaria por misericórdia. O momento é de urgência, mas Nabucodonosor ignorou o aviso de Deus. Quando lemos então essa história, a história de Israel, do povo judeu, nós vemos que Deus, por várias vezes,
Deus deu muitas oportunidades para se arrependerem dos seus pecados e voltarem para os caminhos do Senhor. Caso não arrependessem, eles sofreriam as consequências e continuar com as suas práticas contrárias à vontade de Deus. Queridos, e aqui com Nabucodonosor, a situação é a mesma. Deus deu muitas oportunidades a ele para se arrepender. Deu até um prazo estabelecido de 12 meses antes que o juízo de Deus então viesse até o rei. Então, o que aconteceu? O rei endureceu o seu coração. Os versículos de 30 a 31, eles relatam assim, quer ver? Assim como eu já li o 30, o 31 diz: as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz e disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. O rei vivia bem no palácio. Nada o incomodava, tudo estava debaixo do seu controle e do seu poder. Mas Deus lhe dá um aviso e outro aviso, e parece que nada atinge o rei. O orgulho, a soberba dominava o coração do rei. Todavia Deus o alertou por meio de sonhos. Deus, o que ele fez? Ele alertou através do profeta Daniel, que foi muito claro lá no versículo 27, quando ele diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os seus pecados e a sua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Ou seja, queridos, ele teve um alerta, ele teve aqui um anúncio, ele teve aqui um profeta que foi até ele e disse: rei, se arrependa, se conserte diante de Deus. Quantos de nós também precisamos nos consertar diante de Deus? Quantos de nós precisaríamos ou precisamos chegar até Deus e pedir perdão e nos consertar e nos endireitar? É tempo. O profeta de Deus está anunciando naquele tempo, mas a sua voz ecoa até os dias de hoje para mim e para você, meu irmão. Que eu e você possamos nos prostrar diante de Jesus, que eu e você possamos nos prostrar aos pés daquele que tem poder para nos perdoar. Não deixemos que o orgulho, que a soberba venha sobre as nossas vidas a tal ponto de não deixar com que nós nos prostremos diante daquele que é poderoso para nos salvar. O rei Nabucodonosor foi ao contrário. Ele não quis a oportunidade de ser salvo. E como o autor do nosso livro Dependência e Fidelidade, referente a Daniel, o reverendo Herbert Juncker, ele disse aqui que o rei ele teve 12 meses, conforme a Bíblia disse. E mesmo assim, nada fez com que ele mudasse. Chances, oportunidades ele teve, mas o seu coração duro não permitiu. Queridos, quando percebemos que nós estamos em perigo, normalmente logo procuramos fugir da situação. Não é verdade? Quando percebemos que os nossos pecados estão interrompendo, atrapalhando e quebrando a nossa comunhão com Deus, a decisão mais sensata é pedir perdão e voltar a Deus, e voltar ao Senhor. Termos então a reconciliação com o Pai, perdoador e todo-poderoso. A reconciliação com o Senhor para que nós possamos viver com Ele eternamente. Mas, queridos, essa não foi a atitude do rei. Ele endureceu o seu coração e ele disse com muita soberba no versículo 30: acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória minha? Soberba, arrogância, ego inflado não permitiu que o rei se consertasse diante do Senhor. Tudo girava em torno dele e para ele. Soberba total, meus irmãos. Seu reino era grande, poderoso, glorioso,
Mas ele já tinha sido avisado através dos seus sonhos, por interpretação do profeta Daniel, que um dia tudo isso acabaria. Um dia tudo acabaria. Daniel o alertou, Daniel o avisou, mas não adiantou. Que Daniel alertou ele que o reino dele então teria fim, e o reino de Cristo seria eterno, para sempre. Mas isso não fez com que ele mudasse de ideia. Como diz Salomão, lá em Provérbios 6,18, a soberba precede a ruína e a alvidez do espírito a queda. Queridos, a cidade de Babilônia era maravilhosa, digna de um grande rei. Possuía um exuberante jardim, um jardim suspenso dedicado à sua esposa. Nabucodonosor, ele era poderoso, rico, e o seu reino era glorioso. Mas para Deus talvez fosse como um pingo no oceano. Ninguém é mais grandioso do que Deus e o seu reino. O Senhor disse através dos seus sonhos e visões ao próprio rei Nabucodonosor que ele cairia, que a Babilônia cairia e o reino de Cristo seria eterno. O reino de Cristo é eterno, tanto no tempo de Daniel, tanto na época do rei Nabucodonosor, tanto agora para mim e para você, queridos irmãos. O reino de Deus é eterno. O reino de Deus é eterno. Diga isso aí onde você está. O reino de Deus é eterno. Não tem glória maior, não tem dinheiro que possa comprar essa glória. Assim como foi dito aqui no livro, seria para Deus o poder de Salomão, a riqueza de Salomão, como uma gota no oceano ou como um grão de areia no deserto. Não é nada, queridos. Não é nada. A humildade, ela é muito pertinente com aqueles que adoram, que se entregam, que ouvem a voz de Deus. E o livro continua. Mesmo assim, mediante a tudo isso, o rei não se humilhou. Na verdade, ele ignorou os avisos de Deus e endurecia cada vez mais o seu coração. E o que aconteceu? Deus colocou o rei no fundo do poço. É o que nós vamos ver aqui dos versículos 32 e 33 de Daniel 6. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. O seu corpo molhava-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos crescessem como as penas de águia, e as suas unhas como as garras das aves. Aquele que deixa com que a soberba o preceda, aquele que deixa com que a arrogância seja maior, que o seu ego é tão inflado a tal ponto de não reconhecer que tudo que tem e que tudo que vem de Deus, vem do Altíssimo. Olha só a consequência desse rei, queridos irmãos. Deus lhe tirou tudo o que possuía, tirou o seu conhecimento das coisas e ainda lhe deu um coração de animal. Ele viveu como um animal, comeu como um animal, seu cabelo ficou como penas de águia, suas unhas cresceram como as das águias, comia capim e vivia entre os bois. De rico, ele ficou extremamente pobre e louco. Pobre e louco, o Senhor tirou tudo que ele tinha. O Senhor tirou tudo. Ele ficou pobre e louco, sem entendimento das coisas. Deus mexeu exatamente naquilo que o rei, queridos, mais se orgulhava. Ou seja, Deus tirou aquilo que mais agradava o seu coração, satisfazia os desejos daquele rei. Foi o que Deus tirou. Ele mesmo, Deus, o fez descer ao fundo do poço. O orgulho é algo abominável para Deus. Eu vou repetir.
O orgulho é algo abominável para Deus. No primeiro momento, quando li esse texto, diz o autor, logo imaginei que Deus estava sendo muito duro. Por que penalizou? Por que penalizá-lo dessa forma? Porque essa é a pergunta que o reverendo Herbert Juncker faz nesse livro, queridos irmãos. Talvez você esteja pensando isso também. Talvez quando você leu esse texto algumas vezes, ou ouviu algum sermão, estudo, pregação, leu em casa, talvez você também tenha se perguntado, assim como o autor, ele se faz essa pergunta. Mas os meus olhos se abriram. Essa é a resposta. Foi o que Deus falou no coração do autor do livro. Mas os meus olhos se abriram para compreender que tudo acontece para salvar o reino, que tudo acontece para salvar o rei do inferno. Vou repetir, meus irmãos e minhas irmãs, minhas irmãs e irmãos, mas os meus olhos se abriram para compreender que tudo acontece para salvar o rei do inferno. O rei, queridos. O propósito de Deus era convertê-lo, era transformá-lo. O propósito de Deus era salvar o rei da sua arrogância, da sua soberba. Deus, ele preferia que ele tivesse mais uma chance, comendo capim, perdendo o entendimento das coisas, do que ir direto para o inferno e perdê-lo completamente. Exatamente, meus irmãos. Deus humilhou Nabucodonosor e ele se quebrantou. Os versículos aí, e ele continua dizendo assim, aqui no livro. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os seus exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os nobres me procuravam, o meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aquele que vivem em arrogância. Ele tem o poder para humilhar aqueles que vivem em arrogância, meus irmãos e minhas irmãs, que vivem com arrogância, com ego inflado, aqueles que não se dobram ao Senhor. Queridos, o Senhor, ele quer te salvar. O Senhor, ele quer restaurar a sua sorte. O Senhor quer ter comunhão com você e ele fará de tudo para que essa comunhão seja estabelecida, ao invés de você herdar o inferno, assim como o autor diz que Deus queria poupá-lo. Deus queria poupar o rei do inferno, mas assim, se ele não o fizesse, era o que aconteceria com ele, era o que ele iria herdar. E eu e você somos convidados a refletir, a deixar o nosso orgulho e a nossa arrogância de lado e nos prostrarmos, nos endireitarmos diante do Deus, o autor da vida. Amados, se o homem não for confrontado com o seu pecado e orgulho, não abrirá o seu coração para Deus, para que Deus possa entrar e dirigir a sua vida. O céu é o destino dos humildes de coração e dos quebrantados. O céu é o destino dos arrependidos e dos perdoados. O rei Nabucodonosor aprendeu a olhar para cima. Ele aprendeu, meus irmãos e minhas irmãs, a olhar para cima, pois é de lá que viriam as bênçãos sobre ele. Antes ele só olhava para baixo, para o seu reino. Mas então ele aprendeu que tudo vem dos céus, tudo vem do alto.
A história da conversão de Nabucodonosor também me fez refletir sobre nunca desistir de alguém. Nunca desista de alguém, irmão e minha irmã. Pois Deus tem poder para transformar qualquer um, até aquele que parece impossível aos nossos olhos. Para os olhos de Deus, esse alguém não é impossível de se arrepender e voltar-se para o caminho de Deus ou encontrar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Hoje mesmo, erga os seus olhos para os céus, pois é tempo de buscar a Deus. É melhor, meu irmão e minha irmã, ser quebrantado por Deus agora do que ir para o inferno. É melhor se voltar para Deus hoje do que se perder no caminho achando que você está correto em tudo o que faz. Amados, a prosperidade e a saúde de hoje, a prosperidade e a saúde de hoje não podem dominar o nosso coração. Não. Que nos lembremos, amados irmãos, sempre de que foi Nabucodonosor que foi ele que vou ler novamente, que nos lembramos sempre de quem foi Nabucodonosor para reconhecermos todos os dias que o Senhor, para que eu e você possamos reconhecer todos os dias que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é soberano e tem o controle de tudo nas palmas das suas mãos. Devemos nos voltar a Ele, pois é rico em perdoar e oferecer misericórdia. Esse é que é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você é convidado a servir. Amados, não permita que as interferências do mundo, a ausência presencial do culto em si, os atos litúrgicos e tudo mais, impeça você de ter comunhão com Deus. Não deixe que o mundo te desvie para a direita ou para a esquerda. Permaneça no alvo que é Cristo. Amém, queridos? Amém, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, hoje eu quero te dizer, Pai, para que o Senhor possa perdoar. Perdoe o nosso orgulho, perdoe a nossa vaidade, Senhor. Quero e preciso, Senhor Deus, nós queremos e nós precisamos ser quebrantado e termos mais humildade, Senhor Deus, para agradecer ao Senhor. Ajuda-nos a cada dia a reconhecer quem nós somos e quem é o Senhor. Essa é a nossa oração e nós assim a fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tome os nossos corações nas tuas mãos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja com você e com a sua família, meu irmão e minha irmã. Amém?